Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 3 do livro de Números. Eu desejo que Deus e o Espírito Santo se aproximem de você e fale com você através dessa palavra. Eu te convido a ler esse capítulo por inteiro. Eu vou falar somente em alguns trechos. Então, a palavra de Deus, no capítulo 3 de Números, diz assim: São estas as gerações de Arão e Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, e Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereciam fogo estranho ao Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: Mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro que ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel. Ao ministrarem no tabernáculo, portanto, você entregará aos levitas e Arão e aos seus filhos, e de todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados aos serviços de Arão. Mas Arão e os filhos dele, você ordenará que se dediquem só ao sacerdócio. E o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais pelas suas famílias. Conte todo homem de idade de 1 mês para cima. E Moisés contou segundo o Senhor tinha ordenado. Contou os filhos de Levi, que são Gerson, Coate e Merari. E aí, do versículo 21 em diante, explica essa contagem, né? Da linhagem de Gerson, eles contaram 7.500. Essas famílias ficariam a oeste do tabernáculo e elas teriam funções específicas. Eles cuidariam do tabernáculo, da cobertura, da cortina do pátio, do cortinado da porta. Eles tinham funções específicas. Depois a contagem de Coate. Eles foram contados e deu 8.600. Eles ficariam ao lado sul do tabernáculo e eles também tinham funções específicas de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, os altares, os utensílios do santuário que ministram, o cortinado. E aí depois vem a tribo de Merari, a família de Merari. Eles foram contados 6.200. E eles também ficariam no lado norte do tabernáculo, e os encargos a eles eram das tábuas, das travessas, as colunas, as bases, os utensílios que seriam servidos. No total, deu 22.000 essa contagem. E aí depois fala do resgate dos primogênitos. Olha isso, gente. O Senhor disse a Moisés: Conte todos os primogênitos dos filhos de Israel que são do sexo masculino, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, e separa os levitas para mim. Eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe também os animais e os levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou os primogênitos de Israel, dos filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contado nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. 22.273. Olha esse número. O Senhor disse a Moisés:
Põe os levitas em um lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel que excederam o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Entregue a Arão e os filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Eles foram resgatados por ouro, esses 273 que estavam sobrando, que foram a mais. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel. E ele recolheu esse dinheiro, 16,5 kg de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro resgatado a Arão e seus filhos, segundo mandou o Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém. Deus, fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações hoje, Pai. Queremos ser ensinados por Ti. Queridos, mais um capítulo cheio de chaves, não é mesmo? Aqui nós vemos a organização de Deus em dar funções específicas para cada um. Quais eram os chamados de cada um? E Levi, ele foi escolhido e separado por Deus. Eu não sei se você se lembra da história de Levi, mas Levi era filho de Jacó e de Lia, e ele não era o primogênito. Ele participou de toda aquela história do resgate de José, e depois, né, que José foi encontrado, Jacó abençoou Levi. Então, mesmo que Levi não estava nessa regra do primogênito, Deus escolheu ele, separou ele. E dos filhos de Levi, que eram Gerson, Coate e Merari, eles tinham funções importantíssimas para esse momento, onde tinha o tabernáculo e os acampamentos ao redor, que eles formariam aquela cruz que a gente falou em alguns capítulos antes. Então, de Levi surgiu descendentes importantíssimos para o plano de Deus. E Deus, na sua infinita perfeição, ele deu uma tarefa para cada uma desses descendentes, né? A família de Gerson cuidaria de algumas coisas, de Coate de outras, Merari de outras. Isso só nos mostra que tudo que tem a ver com Deus e com o reino merece a nossa atenção, a nossa reverência. A gente deve dar atenção em tudo que o Senhor separou para ser santo. Mas aqui fica um alerta. Muitas vezes a gente dá toda essa reverência, essa atenção para coisas que não são santas, né? Quanto tempo do seu dia você passa preocupado com dinheiro, com suas contas para pagar? E quanto tempo você passa preocupado com as coisas do reino? Com o que Deus separou para você? Com quais são as funções que você deve fazer para o reino? Então, queridos, aqui também é um alerta para a gente deixar a idolatria das coisas e dinheiro de lado e ter o nosso coração, a nossa atenção para tudo que é de Deus para nós. Mas onde eu queria chegar é sobre esses 273. Nós vimos que o Senhor pediu para Moisés contar os primogênitos de Israel e já tinha contado os de Levi. E aí sobrou 273. O que eles iam fazer com esses 273 que sobrou? Deus deu a orientação, olha, resgate eles pelo preço de ouro, de prata. Queridos, esses 273 tiveram um resgate exigido. Eles eram demais entre eles. E sabe, na hora que eu estava estudando e lendo, eu pensei, nós somos esses 273. Nós pecamos, nós estamos demais aqui, nós levamos Jesus para a cruz. Os nossos erros levaram ele para aquele lugar. Só que Deus é tão maravilhoso, ele nos ama tanto, que ele veio resgatar os 273. Ele veio nos resgatar. Para ele nós somos importantes. Só que ao invés de recolher 16 quilos de prata, nós fomos recolhidos, nós fomos pagos, resgatados pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, que nunca pecou, nunca errou, foi derramado na cruz para nos resgatar. E por isso,
você deve se encher de alegria. Por você ter sido escolhido, você ter sido visto, notado. Você não é rejeitado. Não importa o que aconteceu na sua vida, sabe? Se seu pai, sua mãe, alguém exigiu demais de você, você se sentiu preterido, rejeitado, abandonado. Um dia, quem te criou verdadeiramente te escolheu e te resgatou, antes mesmo de você nascer. Você é tão importante para Deus que ele fez tudo isso por você. Ele separou o único filho dele para vir aqui resgatar o seu pecado, aquele que você ainda ia cometer. Isso deve encher o seu coração de alegria e contentamento que nada é capaz de te dar. Só o amor de Deus, só você se sentindo amado por Deus. E que esse áudio, queridos, não seja a minha voz que você ouça, mas a voz de Deus falando para você: tira toda a rejeição, tira todo o vazio que existe em você e perceba o amor de Deus por você. Deus está dizendo isso. Eu quero que você perceba o meu amor por você. Porque de nada você vai ter falta. De nada você vai se comparar. De nada você vai ter desejos. Você vai querer Ele. Que Ele seja o centro da sua vida, a sua prioridade, a sua primícia. E que você perceba Deus enchendo o seu coração de alegria. Eu quero orar por você. Senhor, obrigada. Obrigada, Deus, por essa palavra, por essa lição. Obrigada, Pai, por nos confrontar, dizendo o quanto devemos ter cuidado e zelo pelas suas coisas, que o nosso dia deve ser ocupado com os pensamentos dos céus. Deus, obrigada por nos mostrar que esses 273 que excederam, eles eram demais entre aquele povo. Eles foram resgatados por um preço. E nós também fomos resgatados por um preço altíssimo, o sangue de Cristo. Deus, eu declaro por cada um que está ouvindo esse áudio, que exista um derramar de alegria e contentamento, que nada é capaz de suprir, só o seu amor. Eu declaro que hoje essa pessoa, Senhor, vai sentir o seu amor por ela, nos mínimos detalhes, vendo cada livramento que ela passou, cada desafio que ela passou, e que a tua mão de poder esteve sempre ao lado dela. Que ela se sinta amada hoje, Senhor. Que o seu amor cure coisas que estão inseridas no coração dela, sofismas, miasmas, que isso seja dissolvido, curado, dissipado dela, Senhor. Que o teu amor transborde alegria e que ela sinta a tua presença agora. É o que eu declaro hoje em nome de Jesus. Deus, alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.